Olá, pessoal. Vamos dar início à nossa 8ª aula, dentro da semana onde abordaremos conceitos básicos de termodinâmica. E hoje, especificamente, vamos falar de funções de estado e conservação da energia interna, ou seja, a primeira lei da termodinâmica. Então, como a gente disse, né, em alguns slides de aulas anteriores, funções de estado. Qual é a principal definição de função de estado? Seria uma propriedade do sistema que depende apenas de qual estado ele se encontra. Então, lembra da variação de energia interna, onde, para a gente, o que importa é o estado final e o estado inicial, né? E não por quais caminhos o sistema percorreu para chegar até aquele resultado final. Então, olha só, uma função de estado independe do caminho pelo qual o processo ocorreu, tá? Só depende do estado inicial e final. E aí, exemplos: volume e energia interna. Então, a gente tem trabalhado bastante com essa ideia de energia interna como função de estado, pois é a principal propriedade que a gente está interessado no momento, que é determinar a energia interna do nosso sistema. Então, olha lá. Qual é a propriedade matemática mais importante de uma função de estado? É que ela é uma diferencial exata, ou seja, ela pode ser integrada de uma maneira usual, como a energia interna, de um ponto 2 a um ponto 1. Então, a gente vai ter como resultado dessa integral o estado 2, a energia interna do estado 2 menos a energia interna do estado 1, como variação de energia interna, tá? Diferente do trabalho e do calor, que a gente viu, né, nas aulas anteriores, que são, então, inexatas. Por quê? Porque elas dependem do caminho, é diferente da energia interna. Então, pensando nisso, a gente pode dizer que, para uma função de estado, não interessa quais os caminhos o sistema tenha percorrido entre o estado inicial e o estado final, ou seja, o U da variação será sempre a mesma, tá? Independente por qual caminho o sistema escolheu. Então, olha lá um exemplo. A energia interna de um gás ideal é uma função apenas da sua temperatura, ou seja, sabendo a temperatura, sabemos qual a energia interna do gás, sem interessar como o sistema tem atingido aquela temperatura, tá? Então, para nós só interessa a temperatura final, a temperatura inicial. Não importa como se alcançou aquela temperatura final e como se alcançou aquela temperatura inicial. Então, por sua vez, como eu já disse, calor e trabalho não são funções de estado. Por quê? Porque elas dependem do caminho pelo qual o sistema atingiu determinado estado, ou seja, são diferenciais inexatas, tá? Então, como é que a gente pode enunciar a primeira lei, né, a partir de todas essas constatações? A primeira lei da termodinâmica está relacionada com conservação de energia. Então, olha lá, ela trata da conservação de energia em processos que envolvem tanto transferência de calor como realização de trabalho. Então, é a variação de energia interna de um sistema, tanto quando ele absorve ou ele libera calor, ou quando ele realiza trabalho ou sobre ele é realizado algum trabalho, tá? Então, essa que é o enunciado da primeira lei da termodinâmica. A outra forma, né, de se dizer a mesma coisa. Todas as transformações possíveis são aquelas que mantêm a energia do sistema isolado constante, tá? Então, termodinâmica, isso está relacionado à termodinâmica clássica, assim como sistemas em equilíbrio, e não há nenhuma informação sobre a espontaneidade de um processo. Então, aqui é só para dar um toque que a gente vai ver lá na frente, que a primeira lei, ela não trata de nenhuma informação sobre espontaneidade do processo, se aquele processo ocorre espontaneamente ou não, tá? Então, ela está mais interessada na energia do sistema, ou seja, ela tem que se manter constante, tá? Então, olha lá. Como é que a gente enuncia isso? A energia interna, U, de um sistema é uma propriedade física que aumenta tanto se calor é absorvido pelo sistema, quanto se trabalho é realizado sobre o sistema,
tá? Então, a variação de energia interna pode ocorrer por esses dois caminhos, por trabalho ou por calor, tá? Então, olha, se o sistema perde calor ou gasta energia realizando o trabalho, então a gente diz que a energia interna do sistema diminui, porque é o trabalho que está perdendo calor, e é o sistema que está perdendo calor, e é o sistema que está realizando o calor. Então, a variação de energia interna do sistema diminui, tá? Por sua vez, se quem cede a energia é a vizinhança, ou que ganha energia, no caso, o diminui. Então, se é a vizinhança que cede energia para o sistema, a gente diz que a variação de energia interna do sistema aumenta, por sua vez, a da vizinhança diminui, tá? Então, é aquela padronização que a gente viu em algumas aulas passadas, aonde se o sistema libera calor ou realiza trabalho, a gente convencionou como negativo, então a variação de energia interna diminui, e se o sistema recebe ou trabalho feito sobre ele, é uma variação de energia positiva, ou seja, a energia do sistema está aumentando, tá? E a energia, então, é exatamente isso, ó, a energia trocada com a vizinhança, que a gente vai considerar como um sistema fechado, ela é representada por Q e W, que se relacionam com a energia interna do sistema, segundo a primeira lei da termodinâmica. Então, a gente enuncia a primeira lei da termodinâmica, da fisicoquímica, né, como dU é igual à derivada parcial de calor mais a derivada parcial de trabalho. Isso na forma diferencial. Lembrando que calor e trabalho não dependem, ou dependem do caminho pelo qual o processo percorreu, tá? Então, se a gente integrar os dois lados, a gente vai ter essa forma, tá? E lembrando que U é uma diferencial exata, então só depende do estado final e do estado inicial. A gente vai ter a forma integral como variação de energia interna é exatamente o calor mais o trabalho, tá? Então, essa que é a principal equação relacionada à primeira lei da termodinâmica. Então, fisicamente, como é que a gente interpreta essa lei da termodinâmica? É a lei da conservação de energia. Matematicamente, é a soma de calor e trabalho, tá? Que são duas diferenciais inexatas. E aí, a soma de duas diferenciais inexatas gera quem? Uma diferencial exata, que é exatamente o dU, que vai, depois da integral, a gente vai obter a variação de energia interna, tá? Lembrando, trabalho feito pela vizinhança sobre o sistema é negativo. É o negativo do trabalho feito pelo sistema sobre ela, tá? Então, essas convenções de sinais são importantes. Então, aqui a gente tem um exemplo, ó. Um motor elétrico, a cada segundo, produz 15 joules de energia na forma de trabalho mecânico. Então, motor elétrico produz 15 joules como trabalho, mas desperdiça 2 kJ de calor para o ambiente, que é a energia que ele não consegue converter em trabalho. Aí vem a pergunta, qual é a variação de energia interna do sistema? Então, como é que a gente pode fazer? Usando a fórmula, a primeira lei da termodinâmica, que variação de energia interna é igual a Q mais W, só que agora a gente tem que tomar cuidado com as convenções de sinais. Então, o sistema, que é o motor, ele produz 15 kJ de energia como trabalho. Então, o trabalho é negativo ou é positivo? O trabalho é negativo. Por quê? Porque é o sistema que realiza trabalho. E ele desperdiça 2 kJ de calor para o ambiente. Então, se ele desperdiça, está saindo do sistema 2 kJ de trabalho, ou de calor. Então, negativo também. Então, ΔU, que é Q mais W, é exatamente menos 2, menos 15. Então, a variação de energia interna desse sistema diminuiu em 17 kJ durante esse processo, tá? Então, é mais ou menos assim que a gente tem que analisar. Então, é muito importante interpretar o que está no enunciado para a gente poder convencionar
corretamente os sinais, se o sistema libera calor ou absorve, ou se o sistema realiza trabalho, ou se sobre ele é realizado algum trabalho, tá? Outro exemplo, suponha que em uma compressão isotérmica de um gás ideal, um trabalho de 100 kJ seja realizado sobre o sistema e que ao mesmo tempo 20 kJ escapem para o ambiente em forma de calor. Qual será a variação de energia interna do gás? Então, vamos imaginar a cena. Você tem um gás dentro de um frasco e está ocorrendo a compressão, certo? E aí, durante essa compressão isotérmica, ou seja, a temperatura constante, é realizado um trabalho de 100 kJ sobre o sistema. Então, compressão, realizado um trabalho sobre o sistema. Se está sendo sobre o sistema, trabalho positivo. Mas, ao mesmo tempo, 20 kJ escapam para o ambiente. Então, saem do sistema para o ambiente. Então, se está saindo, menos 20 kJ de calor. Então, olha só, menos ΔU não é Q mais W? Se está saindo o calor do sistema, menos 20. Se está sendo realizado o trabalho sobre o sistema, mais 100. Então, essa conta aqui vai dar 80 kJ. Então, traduzindo, esse resultado é o quê? Durante essa compressão, ocorreu uma variação positiva, ou seja, a energia interna do sistema aumentou em 80 kJ, tá? Então, é mais ou menos nessa linha de raciocínio que a gente sempre utiliza para cálculos de calor, de trabalho, de energia interna, a partir da primeira lei da termodinâmica, tá? Agora, falando um pouquinho, né, de processos adiabáticos, que foi bem no início da disciplina, né, eu falei o que é um processo adiabático. Relembrando aqui, é um processo no qual não há transferência de energia na forma de calor. Então, num processo adiabático, a gente não tem transferência de energia na forma de calor. Então, pela lei da termodinâmica, não variação de energia interna não é Q mais W? Se não tem variação de energia na forma de calor, o Q é zero. O que sobra? Sobra dU é igual à derivada parcial só do trabalho, tá? Então, olha só, a variação de energia interna do sistema em processos adiabáticos deve-se exclusivamente à transferência de energia na forma de trabalho, tá? Então, isso é muito importante quando a gente diz que um processo ocorre adiabaticamente, tá? Então, a energia interna só está relacionada com o trabalho e não com calor. Então, casos especiais da aplicação da primeira lei. A gente viu, né, em aulas anteriores que o calor e o trabalho dependem do processo, dependem do caminho, ao contrário da energia interna, que depende apenas do estado final e do estado inicial, tá? Então, olha só, num processo reversível, processo isotérmico e processo adiabático, são conceitos que não mantêm nenhuma relação de implicação entre si. Ou seja, toda vez que você ouvir, né, que o processo é reversível, nem sempre ele é isotérmico, nem sempre ele é adiabático. Ou se o processo é adiabático, nem sempre ele é reversível, nem sempre ele é isotérmico, tá? Então, um processo reversível não necessariamente é isotérmico ou adiabático. Um processo adiabático nem sempre é isotérmico ou reversível e assim por diante, tá? Então, eu coloquei esse gráfico aqui para mostrar para vocês algumas situações para a gente analisar, por exemplo, quando depende do caminho e não. Então, olha só, eu tenho aqui a situação, né, de pressão inicial, volume inicial e temperatura inicial. Então, olhando para esse gráfico, a gente tem caminho A, caminho B, caminho C e caminho D. Cada um desses caminhos representam processos específicos, tá? Aonde cada um deles é descrito por pressão, volume e temperatura, tá? Então, olha só, caminho A, né, que é exatamente aqui. Se vocês olharem, ó, pressão 1 mudou para pressão 2. Volume 1 mudou para volume 2. Temperatura 1 continuou temperatura 1. Então, se a temperatura é constante, a gente já sabe que é um processo isotérmico, tá? E como é que eu sei que é uma expansão?
Por quê? Porque, ó, olha o volume 1 e o volume 2, né? Que é exatamente aqui. Então, o volume 2 é maior do que o volume 1. Então, por isso que a gente pode descrever esse caminho A como uma expansão isotérmica reversível, tá? E o caminho B, como é que a gente pode classificar, né? A gente sabe que é uma expansão adiabática reversível. Então, como é que a gente sabe isso? Olha só, caminho B, daqui para cá. Pressão 1, pressão 3. Volume 1, volume 2. Temperatura 1, temperatura 3. Aqui é mais difícil, a partir somente desses dados, definir que é adiabático. Porque lembra, adiabático é um processo onde não há transferência de calor. Tá? Então, a gente precisa de medidas um pouco mais, né, completas para definir exatamente essa condição de expansão adiabática reversível, mas sabendo que todas as propriedades aqui do sistema mudaram da condição final para a condição inicial. Já o caminho C, que é aqui, ó, né, do 2 para o 3, a gente define como um aquecimento reversível a volume constante. Ou seja, olha o volume aqui, ó, volume 2 não mudou. Volume 2 no início, volume 2 no final. Volume 2 no início, volume 2 no final. Então, é volume constante, pressão aumentou, por quê? Porque a gente aumentou a temperatura. Então, por isso que é um aquecimento reversível a volume constante. O caminho D, por sua vez, olha só, é uma expansão reversível à pressão constante. Então, olha só, condição inicial e condição final. Pressão se mantém igual, então a pressão é constante. Teve uma variação de volume. Volume final é maior do que o volume inicial, então é uma expansão. E a temperatura também mudou. Então, por isso que a gente diz que é uma expansão reversível à pressão constante. E o E, finalmente, é um resfriamento reversível a volume constante. Então, ó, volume 2 manteve-se constante. Aqui a gente teve mudança de pressão e aqui a gente tinha uma temperatura inicial e uma temperatura final que era menor. Então, por isso que é um resfriamento a volume constante. E aí a gente pode verificar que se eu quiser chegar em determinado ponto, eu posso escolher diversos caminhos. Então, isso mostra para a gente que algumas propriedades dependem do caminho escolhido. A gente pode chegar no mesmo ponto a partir de caminhos diferentes, tá? Então, finalizando aqui, para mostrar para vocês que a partir da teoria cinética, né, dos gases, a gente também pode enunciar que a variação de energia interna é a energia no estado final menos a inicial, e aí da teoria cinética dos gases, a gente sabe que variação de energia é 3 meios de RT, então vai ser 3 meios de RT final menos 3 meios de RT inicial, que tem que ser igual a zero essa variação. E aí, usando para expansão isotérmica reversível, né? Usando que a variação é igual a zero, a gente tem que, se isso é zero, essa soma aqui, 1, se eu só rearranjar, o calor vai ser o negativo do trabalho. E se a gente utilizar a pressão aqui como pressão do gás ideal, a gente chega nessa equação, tá? De trabalho. E já que o trabalho é igual ao calor, a gente fazendo essa igualdade, a gente chega que o calor, num processo reversível, é igual a nRT ln de V2 sobre V1. Então, com isso, nós terminamos a aula de hoje e nas próximas aulas daremos continuidade a esse tema relacionado à termodinâmica.